seguir mais. Ô Renan, esse discurso de romper com a velha política não é novo. Lula outrora usou, mais recente caso Jair Bolsonaro. Nós temos aí uma questão do Partido Novo. Enfim, o que simboliza em você, o que você consegue levar de confiança para o eleitor de que você não vai ser mais um que prometeu romper com a velha política e sucumbiu a ela? Não iludindo o eleitor com promessas vazias. Então, vou dar um exemplo. O Bolsonaro falava em governar sem ninguém, ou governar sem políticos. Isso é vazio, não dá para fazer isso. O Bolsonaro teve que montar o governo e fazer composição logo que ele chegou ao poder. E isso é natural porque nós temos um modelo que eu considero problemático de presidencialismo de coalizão. Agora, é um modelo que existe. Em outubro, vamos ser bem sinceros, os brasileiros vão eleger no mínimo 300 deputados corruptos. Não estou falando nem de linha ideológica. 300 deputados corruptos que vão comprar votos usando emenda, eles estarão lá em Brasília por conta da decisão espontânea e ativa do eleitor brasileiro. Já que o eleitor brasileiro decidiu me colocar lá na presidência e colocar no mínimo esses 300 corruptos, minha obrigação é sentar e negociar com eles. O que eu vou fazer, e é uma coisa que vai beneficiar muito o trabalho dos amigos aqui da imprensa, é que eu vou tornar público os termos de qualquer negociação. Então, já tornando público, essa aqui é a agenda que o presidente da República teve. Eu ganhei, eu quero destruir o crime organizado, eu tenho essa agenda fiscal, eu tenho essa agenda envolvendo o pacto federativo, municípios, essa é a minha agenda? Perfeito. O presidente de um determinado partido quer compor o governo comigo? Assine esse termo e torne isso uma resolução do seu partido apoiando tudo na Câmara dos Deputados. Aí eu posso compor o governo, não indicando um corrupto e endossando a nossa agenda, tá tudo às claras. E a imprensa vai saber como, inclusive, cobrar todas as partes da concepção, da execução de acordos, se está certo, se está errado. Tem que ser muito transparente nisso. Porque, no fundo, o Brasil, desculpa agora fazer uma reflexão, o Brasil vive um modelo parlamentarista, e a nossa Constituição foi construída um modelo parlamentarista sendo presidencialista. Então o Brasil, o presidente ganha uma eleição, mas de repente ele tem que formar governo. Quando no modelo parlamentarista você forma o governo, forma a coalizão no parlamento, e depois você cria o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Pois bem, já que este é um modelo, então lá fora, no Japão, por exemplo, todos endossam a agenda de um determinado governo e aí nós vamos fazer a mesma coisa. É como se eu fizesse um governo parlamentarista, como se eu fosse uma espécie de primeiro-ministro, tornando pública essa composição. Candidato, devido ao alto número de CACs que temos aqui no estado, uma das pautas que nos interessa é a questão do armamento. Qual que é o seu projeto e plano para a questão da flexibilização do acesso às armas para a população civil? Eu sou favorável a isso. Eu não considero, entretanto, que isso seja uma política pública de segurança pública. Apenas a questão do campo, eu entendo que isso funciona como uma política de segurança. Acredito que a gente está falando aqui uma premissa de direito de defesa das famílias e, eventualmente, prática de esporte. E ainda, agora falando até de um outro elemento que é a caça, né? Agora o surto de javali que está rolando aqui na região centro-oeste, isso também tem um efeito ambiental, de proteção, inclusive de espécies nativas que estão perdendo essa invasão do javali. Então, nós vamos flexibilizar, mas não como foi feito no governo anterior, que foi via decreto. Via decreto permite que o governo seguinte venha e derrube, como o Lula fez. Será via projeto de lei. Pode ser, no caso, candidato, tem algum político de Mato Grosso do Sul que você tem algum tipo de afinidade e que, porventura, pudesse ser um ministro do seu governo? Um notável, que você tem um notável? Olha, eu poderia fazer alguns acenos aqui, mas como ninguém fez aceno de volta pra mim, eu não serei simpático por hora. Acho que a gente tem que saber jogar nesse sentido. Poderia fazer aceno para 2, 3 pessoas, que eu acho que é um trabalho admirável, mas enquanto não também quiserem conversar comigo, eu não sentarei para conversar. Acho que a gente já não está mais na posição, eu não estou em mais 1%, eu não estou na posição aqui de ser o bom rapaz na mesa. Nós vamos vencer as eleições presidenciais e acho que nós estamos na posição de sermos ouvidos. No Mato Grosso, eu fui fazer os eventos e lideranças políticas locais muito boas, com o ex-governador Mauro Mendes, chamaram para conversar e assim eu sentei e conversei e passei a conhecer e falar bem do projeto deles no estado. Se as lideranças aqui do Mato Grosso do Sul quiserem fazer o mesmo, eu estaria apto a conversar. É o famoso não darei biscoito para quem não está merecendo. Olha aí, tá vendo? Renan, uma perguntinha. Ultimamente ainda tendo esse bafafá nas internet, na rede social, entre essa briga entre o pessoal de esquerda e de direita. O pessoal de direita te joga muito para a esquerda, o pessoal da esquerda te joga para a direita. Para você, como o senhor enxerga isso? Isso só quer dizer que eu estou certo. Isso só quer dizer que eu tenho a posição certa, porque são pessoas muito dogmáticas, e não é nem dogmática por posição. Vou dar um exemplo. Os direitistas falavam que era um anticorrupção. Lava Jato. Eu participei disso. Aí o bolsonarista se deparou com os escândalos de corrupção do Bolsonaro. Aí quando você vai falar dos escândalos deles, eles se chamam de petista.
Quer dizer, se eu critico um desvio ético deles, eu vejo um esquerdista. Qual o sentido disso? Porque aí você está jogando então a pauta de corrupção para a esquerda. A mesma esquerda que também está envolvida nos escândalos do Banco Master, do INSS. É tudo maluco. E o esquerdista vai me chamar de bolsonarista. Eu vi alguns jornalistas agora na televisão me jogando essa pecha. Simplesmente porque eu tenho posições duras no combate ao crime organizado. Se eu mostrar a legislação chinesa, que é uma comunista sobre crime organizado, eles estariam muito assustados. Eles chamariam a China então de um regime de extrema direita. Então, eu apenas olho com felicidade isso, porque a incapacidade de compreender o novo é justamente a característica do velho. O velho não consegue compreender o novo. Eu não falo de velho de idade, eu falo de velho de cabeça. Quando as pessoas não entendem algo, as pessoas estão superadas para isso. Mas tem uma massa de pessoas entendendo o que a gente está fazendo. E é para elas hoje que eu estou acenando. Renan, caso você seja eleito presidente, quais seriam as 3 primeiras medidas que você colocaria em prática nos objetivos? Alguns primeiros passos da nossa reforma fiscal, destruição total e completa do crime organizado. E quando digo destruição, é passar a legislação e eu, como presidente da República, junto com o meu vice e junto com a liderança das polícias militares e junto com uma espécie de um conselho que nós vamos montar para fazer enfrentamento ao crime, participar das primeiras operações, tanto no Rio de Janeiro quanto no Ceará, quanto na fronteira aqui no Mato Grosso do Sul, para eu endossar a ação dos policiais e mostrar aos policiais que vocês não estão abandonados, colocar a AGU também para apoiá-los. E tomar a iniciativa de olhar todos os casos que haverão, especialmente agora na virada do ano, de tentativa de judicializar ou não fazer valer o licenciamento ambiental, porque eu sei que a partir do momento que eu fizer minhas reformas fiscais, com os juros caindo, e o dinheiro externo, o dinheiro do mundo todo começar a entrar aqui para a gente investir em infraestrutura, para fazer cabeamento e fiação para energia elétrica no Brasil, que a estrutura de transmissão está horrível, para fazer rodovia, para fazer ferrovia, vai haver discussões assim, eu não vou permitir, porque aí eu vou fazer com que os estados de vocês, os estados de vocês precisam muito, tem uma infraestrutura que vocês necessitam para crescer. Então, esses são 3 elementos que o presidente da República precisa colocar já no início do seu mandato. Essa é uma discussão quente hoje. Como você pretende lidar caso seja o chefe do executivo? O poder legislativo tem que fazer valer a sua vontade dentro das suas prerrogativas constitucionais. O STF não será um último tribunal e eu vou me juntar todas as vezes ao legislativo, toda vez que o STF passar por cima de uma decisão tomada pelo nosso parlamento. O STF tentou, em alguns momentos, derrubar, inclusive, medidas como marco temporal. E o parlamento se juntou para enfrentar ele. Eu vou me juntar ao parlamento nisso. O STF tem que voltar para a sua caixinha, que é ser o guardião da Constituição, e não o destruidor da Constituição. E aí eu vou atuar politicamente para isso. Também deixo um recado para os ministros do STF, muito democrático. Eu vou ter, vencer nas eleições, que nomear 4 ministros. Eu vou formar maioria no STF. E é uma maioria legalista, uma maioria que não vai ter o STF mais como uma entidade com superpoderes para fazer super negócios. Os nomeados são nomeados para entrar lá para acabar com essa farra de escritórios ligados ao ministro do STF fazer negócio, acabar com as decisões monocráticas e trabalhar junto com o parlamento para a criação de um foro especial alternativo ao STF. Ou seja, os ministros, os deputados e senadores hoje são julgados pelo STF. Não será mais assim. Tem que ser julgado por um tribunal especial formado por desembargadores de diversos estados com mandato de 2 anos e que será sempre por sorteio e sempre um parlamentar será julgado por um magistrado que venha de um estado que não o seu. Desta maneira, eliminamos a força que o STF tem sobre o parlamento, que impede o parlamento de fiscalizar o STF. Uma das premissas do modelo republicano democrático nosso chama checks and balances, que é um sistema de freios e contrapesos entre o poder. Então, quem fiscaliza o judiciário é o legislativo. Agora, como o legislativo vai fiscalizar o judiciário é jogo legislativo, especialmente um legislativo muito corrupto como nós temos. Então, fazendo essas alterações, a gente corrige a dimensão de poder entre STF, legislativo e o próprio poder executivo. Quem seriam suas indicações para o STF? Rapidinho, mais 2 proporção. Quem seriam suas indicações para o STF? Não posso falar nomes, seria até arrogante. Pelo menos um. Não posso, mas posso falar perfis. Eu já falei 2 perfis. Eu acho que os valores dos brasileiros estão sendo muito alvitados por conta de um STF que está colocando premissas de um outro mundo que não é o nosso, premissas woke, eu posso colocar aqui, para cima dos valores dos brasileiros. Então hoje a gente tem um ministro que é evangélico, está faltando um ministro católico, tradicional, está faltando também um ministro que seja a favor do agro e do legalismo. Não é que eu estou falando de um agricultor no STF, estou falando de um ministro do STF que entenda o impacto do agro, a força do agro, e que entenda que
leis claras e segurança jurídica gera crescimento econômico. Todos os demais ministros terão uma linha legalista e uma linha que será favorável aos valores da população brasileira, sem nenhum desrespeito a qualquer tipo de minoria e a direitos humanos fundamentais. Porém, uma coisa é defender direitos humanos fundamentais e a outra é destruir liberdade de expressão em prol de um empoderamento, um uso das minorias como ferramenta de guerra social, que é o que infelizmente certos setores fazem e infelizmente o próprio STF faz. Mais uma? Certo? Obrigado pela explanação, pessoal. Obrigado, pessoal. Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.